Criativa Ceará. A qualquer hora, em qualquer lugar. Teremos eleições municipais 2020. Convidamos o advogado Dr. Alexandre Arraes para falar um pouco sobre o assunto. É com você, doutor. Olá, me chamo Alexandre Arraes, sou advogado, procurador municipal e nosso escritório presta serviços de assessoria e consultoria jurídica. E a convite da TV Criativa Ceará, estamos hoje aqui para bater um papo rápido com vocês sobre eleições municipais. Será se nesse ano de 2020 ainda teremos eleições municipais? Em tempos de pandemia, como essa que assola o nosso país, inclusive o planeta inteiro, o isolamento social tornou-se um mecanismo hábil de combate ao Covid-19. Associado a esse assunto, a Organização Mundial da Saúde também estabeleceu mecanismos de orientações, entre elas a possibilidade da manutenção do isolamento social e, principalmente, evitar a existência de aglomerações de pessoas. Diante desses assuntos, muito se discute sobre eleições municipais e se, devido a essa pandemia, as eleições elas ainda possam ocorrer nesse ano de 2020. Muitas notícias especulam o assunto, algumas com boas dicas de propostas de como pode ser solucionado a questão das eleições municipais. Porém, muitas inverdades elas também são apresentadas pelos meios de comunicação, inclusive as redes sociais. Por isso, merece bastante atenção. Vivemos em um Estado democrático de direito, onde nos é garantido o voto direto e secreto. O artigo 29 da Constituição Federal estabelece a nossa garantia de ter um voto direto, secreto, do qual escolhemos nossos representantes que vão ficar por 4 anos no mandato. Esse voto direto e secreto, além de ser estabelecido pela legislação eleitoral, ela nos obriga que essas eleições ocorram de 4 em 4 anos, sendo no primeiro domingo do mês de outubro e em municípios com mais de 200 mil eleitores, que essa votação de segundo turno, se necessário for, que seja realizada no último domingo do mês de outubro. Entretanto, com a necessidade do distanciamento social, se discute muito sobre essas eleições no ano de 2020, especialmente sobre a possibilidade da realização de um adiamento dessas eleições e, em uma segunda opção, a prorrogação dos mandatos de vereadores e prefeitos. Acreditamos que essa segunda opção ela seja mais rígida, mais difícil de acontecer na prática. Diante da nossa atual conjectura, para que haja a prorrogação do prazo para a realização dessas eleições, necessário se faz emendas à Constituição Federal, ou seja, a necessidade de alteração da nossa lei para que as eleições elas possam ocorrer em momentos posteriores. Apesar de não termos ainda um posicionamento majoritário por parte dos membros do Congresso Nacional, seja deputados, senadores ou até mesmo do Poder Judiciário, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, presidente Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que a prorrogação dos mandatos de prefeito e vereadores seria uma afronta direta à nossa Carta Maior, ou seja, à nossa Constituição Federal. Dentre as diversas possibilidades apresentadas por parlamentares e juristas, 2 ganham maior força, que seriam a possibilidade das eleições serem mantidas para o mês de outubro, com a manutenção de todo o calendário eleitoral já previamente estabelecido, ou a possibilidade da prorrogação dessas eleições para que elas aconteçam algumas semanas posteriormente, que seriam entre a segunda quinzena do mês de novembro e a primeira quinzena do mês de dezembro. A primeira possibilidade, mantendo as eleições para o mês de outubro de 2020, ficaria submisso ao controle da pandemia, considerando que, em eventual prorrogação desse isolamento social, prejudicaria diretamente as eleições para o pleito de 2020, especialmente pelos fatos de estarmos iniciando o período de convenções partidárias, período de desincompatibilização de servidores que buscam o pleito e, principalmente, o início da pré-campanha por parte dos candidatos. Já a segunda possibilidade, que se trata da prorrogação desse prazo para que ela aconteça semanas após o mês de outubro, o que seria entre a segunda quinzena do mês de novembro e a primeira quinzena do mês de dezembro, ela ganha uma grande possibilidade hoje de ser aceita.
principalmente porque cientistas da área da saúde acreditam que essa prorrogação do prazo é o suficiente para que não tenhamos um acréscimo, um aumento no contágio do coronavírus durante o período das eleições municipais. É importante deixar claro que ainda nós não temos uma decisão, uma definição por parte do Congresso Nacional a respeito das eleições de 2020. Porém, acreditamos que o mais breve possível essas informações serão repassadas. Acreditamos ainda que essas informações sejam repassadas no máximo até o final do mês de junho. Mas é importante deixar claro que a possibilidade de prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores, apesar de ser uma hipótese ventilada por alguns parlamentares, essa opção ela deve ser mais remota, mais difícil de acontecer, principalmente porque nós estaríamos afrontando a um Estado democrático de direito. O momento exige cautela, mas a decisão sobre a prorrogação ou suspensão das eleições municipais será uma decisão política e acreditamos que em breve essa decisão ela será tomada. E você, o que acha sobre o adiamento das eleições ou a prorrogação dos mandatos de vereadores e prefeitos? Deixe seu comentário. Qualquer dúvida e esclarecimentos, estamos à disposição. Um forte abraço. TV Criativa Ceará. A qualquer hora, em qualquer lugar.